Então, gente, bem-vindos, oficialmente, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Cecília Seabra, eu sou jornalista, eu trabalho há 21 anos com comunicação corporativa, né, já atuei em assessoria de imprensa, na cadeia inteira de assessoria, desde a época que Clipping era jornal impresso mesmo, até 2011, nessa área. Depois fiquei 6 anos em gestão de comunicação, também em várias posições dentro de equipes de comunicação, e nos últimos não sei quantos anos, eu atuo dividida, compartimentada e misturada entre consultoria em comunicação, mentoria e pesquisa e docência. Acabo estando nos lugares onde a comunicação está acontecendo, ou do ponto de vista da pesquisa e do que a gente está olhando, quais são os temas que afligem ali o dia a dia de quem está produzindo conhecimento que lá na frente a gente vai se referenciar para poder pensar os nossos projetos, né? Formando gente nova para o mercado e na parte de consultoria, fazendo toda essa parte de treinamento e desenvolvimento também, tá bom? Vamos seguir. Bom, já falei um pouquinho de mim. No ponto de vista do meu trabalho, né, seja na parte de formação, né, e aí ou na docência, ou em treinamento e desenvolvimento, e na parte de mentoria, eu trabalho sempre com 4 perfis, tá? O primeiro deles é pessoas que estão buscando carreira, pessoas que estão recém-formadas, querendo trabalhar com comunicação, e se a gente parar para pensar, nenhuma carreira, nenhuma graduação prepara 100% uma pessoa para atuar no que virou a comunicação hoje, né? Esse universo gigante que é o universo da comunicação profissional. Então, se você pegar a formação em jornalismo, a gente tem limitações. A formação em publicidade, a gente vai ter limitações. A formação em relações públicas, a gente vai ter limitações. Marketing, gestão de RH, muitas pessoas fazem RH, depois vão trabalhar em comunicação, clima organizacional, marca empregadora, uma série de questões que requerem habilidades e competências que são do campo da comunicação técnica, né? E que não necessariamente vão ser vistas ali naquelas carreiras, né? Então, eu tenho um foco muito grande com pessoas que têm o desejo de atuar na área, mas que ainda não conseguem ou não se sentem preparadas, ou às vezes não sabem como fazer para, né? E aí, muito comum dúvidas que vão do tipo, que curso eu faço para me especializar em tal coisa, né? Pós-graduação ou curso de extensão, curso rápido, os certificados que eu tenho que ter precisam ser de universidades ou certificados de mercado têm validade para o meu empregador. Então, são muitas dúvidas, porque é um segmento que está completamente transformado, uma velocidade absurda, e que realmente a gente, se não tiver, eu hoje brinco que se eu abro mão de uma das 4 pernas que eu tenho, né, ou da docência, ou da pesquisa, ou da consultoria, ou da mentoria, eu acabo ficando capenga, né, na forma como eu consigo enxergar quais são as questões que a gente está tendo que lidar hoje em dia, né. O outro perfil com o qual eu trabalho é o perfil de gestão, tá? E aí pessoas que já atuam, e aí, até aqui eu estou falando de gente da comunicação mesmo, pessoas que já atuam na área, que estão em posições que ainda não estão em liderança de pessoas, em liderança de equipes, né? Mas que estão vendo que a carreira está caminhando para isso. E é outra carência que a gente tem na nossa formação, né? Eu sou de uma geração, tenho 42 anos, sou de uma geração em que a gente nem aprendia a trabalhar, sou formada em jornalismo, eu nunca ouvi falar em assessoria de imprensa, comunicação corporativa, institucional, nada disso quando eu estava na faculdade, né? Eu aprendi a trabalhar com comunicação, trabalhando com comunicação, né? E aprendi a gerir equipes, gerir pessoas, fazendo muita besteira, errando muito, porque também a gente não aprende isso, né? São agora, de uns tempos para cá, é que a gente vem tendo a cobrança por desenvolver esse tipo de coisas, mas é muito difícil. A gente chega no mercado para trabalhar muito focado em como fazer as coisas, né? E de uma maneira tão automatizada que a gente às vezes não consegue nem levar o que a gente tem de relacionamento pessoal, né? Porque nós somos pessoas, nós nos relacionamos com pessoas o tempo todo, certo? E parece que quando a gente senta num local de trabalho, essas habilidades elas ficam escondidas e a gente não consegue lançar a mão delas para tocar nosso dia a dia, né? Então, também trabalho muito com pessoas que estão nesse momento da carreira e que não sabem como fazer, tem várias inseguranças em relação a isso.
Um terceiro perfil, a gente já começa a sair da área de comunicação profissional e ir para a comunicação como uma habilidade cada vez mais necessária e cada vez mais transversal a todas as carreiras, né? E aí é um perfil voltado para qualquer pessoa, para profissionais de quaisquer áreas, como muitos de vocês que estão aqui, que não são da comunicação, aprendem a lidar com rede social e tal, muito no âmbito pessoal, né, no âmbito individual e não necessariamente no âmbito do negócio, mas que começam a ver que tem aí uma oportunidade para se especializar um pouquinho. E aí não é que vai... uma vez eu estava conversando sobre isso com uma pessoa de mercado, ela falou, mas aí você está tirando o trabalho nosso? Eu falei, óbvio que não, né? Porque existem... Primeiro que eu sou da filosofia que existe lugar para todo mundo, né? Se combinar direitinho, todo mundo faz o que precisa, né? O problema é que a gente não gosta muito de combinar, de dividir, de compartilhar, né? A gente gosta mais de competir, o que é muito chato. Mas, enfim, não é isso, né? Mas você está ali, você é um engenheiro, você é um biólogo, você é qualquer carreira, um administrador, e você no seu dia a dia você precisa fazer apresentações, você precisa desenvolver projetos, você precisa falar sobre as suas ideias com as pessoas, você precisa se fazer entender, né? E existem coisas da técnica da comunicação, né, do profissional da comunicação, que é necessário para todo mundo, né? Então, trabalho com esse perfil também. E, por último, mas não menos importante, o objetivo do nosso encontro de hoje, que é perfil de negócio, né? São pessoas que ou já têm as suas empresas, já têm os seus negócios, ou têm ideias, ou têm projetos, né? E precisam conhecer um pouco mais sobre como funciona e como opera a comunicação profissional, seja para melhorar a sua capacidade de gestão, se o negócio já existe, já está em curso, né? Como priorizar investimentos, como usar o olhar da comunicação para ser ainda mais estratégico em algumas escolhas, e se é uma ideia ou um projeto para ampliar o escopo, né, e o olhar para o desenvolvimento. Por que esse perfil? É muito comum, mais comum do que a gente imagina, a gente ter uma ideia, bota essa ideia em prática, desenvolve, abre uma empresa, faz as coisas e tudo mais, e em determinado momento você começa a andar na esteira, coisa para de caminhar e tal, ou então um determinado resultado que você imaginava que ia vir, ele não vem, né? E aí você vem, alguém diz para você que você precisa investir em marketing ou comunicação, e aí você vem para a comunicação. E quando você chega na comunicação, a gente vai fazer algumas perguntas, que é mais ou menos o roteiro que a gente vai ver hoje, tá? Quando a gente chega nessas perguntas, a gente percebe, na maioria das vezes, que a preocupação estava toda no que você achava que ia funcionar, né? Na sua experiência no setor e o que você achava que ia funcionar. Mas você esqueceu de testar isso para quem de fato vai consumir a tua ideia, ou o teu serviço, ou o teu produto, né? Então, você investe, às vezes, dinheiro, você amplia a tua capacidade de atendimento, você faz aquisições e estoque, coisas do tipo, e não tem saída, né? E aí você fala, ué, mas a outro, meu concorrente faz isso e tem saída. Por que comigo, por que o cliente não está vindo para mim? Né? E aí é um custo, às vezes, extra que você vai ter, que talvez não fosse necessário se lá no início, no surgimento dessa ideia, você tivesse trazido esses elementos do olhar da comunicação para pensar no teu projeto, tá? E é isso que a gente vai tratar aqui hoje. Vocês fiquem à vontade total para abrir o microfone e falar, para escrever alguma coisa no chat e me sinalizar, certo? A pegada aqui vai ser falar da comunicação como uma aliada desde a concepção do projeto. Tá? Então, se o teu caso específico, né, de algum de vocês, olha, eu já tenho o meu projeto, Cecília, já está na rua, ele se aplica também, porque o que você vai fazer é voltar no tempo, percorrer o caminho que você fez até aqui e começar a ver que oportunidades você tem ali de corrigir a rota, dar uma reforçada aqui, abandonar determinadas coisas que você esteja gastando um esforço danado e talvez não precise, né? Focar mais os teus esforços e a tua capacidade atual no que tem uma propensão maior de dar resultado. Tá? Então, o nosso foco é esse. E para quem está chegando aqui com ideias,
não importa em que nível de maturidade, é aproveitar esse tempo que vocês dedicaram para estar aqui comigo, né, para exercitar, para dar uma avançadinha com ela. Seja para a carreira da gente, né, seja para o negócio da gente. Toda a abordagem de comunicação, ela sempre enriquece muito, porque desde a forma como a gente se coloca profissionalmente, até a forma como a gente pensa o nosso negócio, o tempo inteiro a gente está falando da nossa identidade, da forma como a gente se posiciona, da forma como a gente é percebido, que é a nossa imagem, né? E da forma como falam sobre o nosso trabalho, que é a nossa reputação. Então, vocês vão perceber que tudo que eu vou falar da perspectiva de projeto, da perspectiva de ideia, da perspectiva de negócio, ela se aplica de uma forma muito fácil e aderente à realidade da gente mesmo, né? Porque nós esquecemos disso, a gente acha que é natural, mas a gente está exposto o tempo inteiro nas vitrines. A gente está no Instagram, a gente está no Facebook, a gente está no TikTok, a gente está no LinkedIn, a gente troca mensagens de WhatsApp, a gente manda e-mail para as pessoas. Cada contato desse que nós fazemos com alguém é uma interação que está gerando uma imagem e que pode ou não construir a nossa reputação em linha com quem somos, com a nossa identidade. Então, fiquem atentos nesse depara, né, do público para o privado, do CNPJ para o CPF, se é que a gente pode falar em público e privado em 2021, né? Mas, enfim, fiquem atentos nessa versatilidade do conteúdo para o todo da vida da gente. Então, o que a gente vai ver hoje? Um roteirinho aqui do nosso encontro. Né? Primeiro de tudo, a gente vai pensar se o que a gente tem já é uma ideia ou já é um projeto, né? Para a gente poder saber bem diferenciar o que é o quê. Né? E eu tinha um apelido que era Cricrilha, né? de cri-cri, assim. Eu sou muito cricrilha com isso, né? De chamar as coisas com um nome que elas realmente têm. E por que isso? Porque na comunicação, a gente trabalha com a produção de sentido. Quando eu começo a chamar uma pessoa de chata, todo mundo que está em volta vai começar a olhar para aquela pessoa e vai começar a perceber nuances e coisas que talvez nunca tivesse prestado atenção e vai começar a achar que aquela pessoa realmente é uma chata. E ela vai começar a ter fama de chata. E às vezes ela nem é tão chata assim. Só um pouquinho, ou foi chata em um determinado momento e aquilo virou uma chancela. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a forma como a gente emprega as palavras. Né? Então, até para a gente poder falar dela para os outros, da nossa ideia, é uma coisa, ou do nosso projeto, que é outra coisa. São fases diferentes de maturação. Né? Depois a gente vai pensar um pouco e exercitar se o nosso negócio, a nossa ideia, o nosso projeto, se ele está aqui para resolver problemas ou atender a necessidade das pessoas, tá? Porque são exercícios que a gente vai precisar fazer para entender como que a gente vai precisar estar estruturado para ir para a rua, ou para ficar mais forte ainda se a gente já estiver na rua. Depois, quem tem esse problema ou necessidade que nos propomos atender, ou seja, que públicos que a gente está querendo atingir, ou que a gente já atinge, quem são essas pessoas e tudo mais, ou empresas, se o nosso negócio é business to business, né, o B2B, como que esse povo vive até hoje, sem a gente, sem o que propomos, né, e como que eles resolvem esse problema ou atendem essa necessidade sem a gente, já que a gente ainda está na ideia ou no projeto, talvez, e como que a gente pode participar desse universo, dessas pessoas que a gente quer atingir. Então, a gente vai fazer esse percurso a partir da concepção do que é uma ideia ou um projeto. Né? E aí nada melhor para a gente voltar para a acepção dessa questão do que a gente ver as definições. De todas as definições de ideia, a gente vai focar nessas três. Quando a gente falar em ideia, a gente está se referindo a intenção, plano, propósito, né? A uma solução possível, a um recurso, a um expediente, a uma descoberta ou a uma invenção. A gente não está falando de uma essência eterna, de um objeto, de uma representação mental. A gente está falando de algo que tangível, tá? Que possa se tornar tangível. Por meio do quê? Por meio de um projeto. Né? E das definições de projeto, a gente vai focar nessas duas. Na descrição escrita e detalhada de um empreendimento a ser realizado, um plano, um delineamento ou um esquema, no esboço ou um desenho de um trabalho a se realizar ou um plano. Né? Então, ideia é uma concepção.
O projeto já é um plano, eu já tenho algo para mostrar para alguém, para apresentar para alguém, para pedir um financiamento, para estimar o valor que eu preciso investir, ou o esforço que eu preciso investir, ou as pessoas que eu preciso trazer para o meu lado como parceiras para aquilo existir, tá? E é importante deixar claro, a gente já falou, mas eu vou repetir, que esse aqui é um workshop, é um olhar para essa questão de ideia, projeto, desenvolvimento de projeto, a partir da comunicação. Tá? Não é um workshop de projeto, é um workshop da comunicação no desenvolvimento de projetos. Qual é a abordagem que a gente vai fazer? Né? Quando você pega essa frase da ideia ao projeto, e você vê que a ideia é o quê e o projeto é o como, a gente vai estender um pouquinho essa análise para o porquê, então, para quem e o com quem. E o onde a gente vai funcionar, com uma perspectiva de conexão e desenvolvimento da nossa ideia, do nosso negócio, tá? É uma oficina de comunicação realmente, aplicada para o desenvolvimento de projetos. E para a gente começar a pensar, eu já queria que vocês pegassem aí as ideias de vocês, os projetos de vocês, e botassem aí na frente, a gente tem que se perguntar se o que a gente está propondo é resolver um problema de alguém ou atender a alguma necessidade. Percebam que são coisas diferentes. Um problema é algo que eu preciso de fato resolver, senão aquilo me atrapalha. Uma necessidade, a depender de qual seja, né, não necessariamente ela me gera um problema. Um iPhone gera uma necessidade? Gera. Ele gera um problema? Não, porque se você não puder comprar um iPhone, você compra um outro celular. E você vai ter um smartphone que vai entrar na internet, que vai entrar nas redes sociais, que vai fazer ligação, que é o nível que a gente menos faz hoje em dia com ele, inclusive. Mas você vai conseguir resolver, né, atender as suas necessidades com um outro produto, que não um iPhone. Né? Agora, se eu tenho dor de cabeça, eu tenho um problema. Se a minha dor de cabeça não melhorar, aquele produto que resolve o meu problema, ele se torna essencial, porque daí eu não consigo fazer mais nada se eu ainda estiver com dor de cabeça. Então, pensem, né, se o que a gente tem é um problema, uma necessidade, e definam para vocês, se vocês quiserem falar um pouco sobre isso para a gente debater, né, ou chegar, o que eu queria muito é que vocês aproveitassem esse momento para avançar um pouquinho no que vocês têm hoje. Então, se quiserem abrir o microfone e debater, fiquem super à vontade. A gente vai descrever isso numa frase, esse problema ou essa necessidade que a gente quer resolver ou atender. Ah, não, mas eu sei, tá aqui na minha cabeça. Não, não tá na tua cabeça, né? Tá na tua cabeça, mas se você tiver que falar isso, você vai demorar, você vai ter que buscar a palavra e tal, não sei o quê. Escrevam isso para vocês. Escrevam claramente qual é a necessidade que vocês atendem e qual é o problema que vocês resolvem. Começar a definir essas questões é fundamental, né? Já que a gente está falando de comunicação aplicada ao projeto, é fundamental porque lá na frente, se você está fazendo postagem nas redes sociais, se você está fazendo vídeo no TikTok, se você está fazendo contato por WhatsApp com potenciais clientes ou com seus atuais clientes, essa identidade do teu negócio, ela tem que estar embutida em tudo. Ela não pode ser só uma frase quando você fala, né? E se porventura você tem outras pessoas que trabalham com você, isso não acontece. Né? Porque senão a gente cria uma quebra ali. Né? Então, quando a gente define esse problema e essa necessidade, a gente começa a pensar no propósito do nosso negócio. E isso começa a guiar a gente para as escolhas que a gente vai precisar fazer. Desde escolhas de tipo de produto ou tipo de serviço, até as escolhas de como então que eu vou levar isso para as pessoas para ser coerente com o meu discurso, porque senão a gente fica aquela marca que fala e não faz, o que é muito desagradável. Depois que a gente sabe a que a gente está se prestando, né, problema ou necessidade, a gente vai focar no que a gente quer desenvolver. Né? É um e-commerce, produzir conteúdo sobre filmes. Isso é o quê? Uma plataforma, é um blog, é um perfil, é um YouTube. Né? É o quê? O que é isso que a gente vai desenvolver para poder fazer com que o que a gente se propõe tenha forma. E aí, nesse
qual é a ideia e qual é o projeto, a gente não ajusta nada para já. Então, se é uma revista, se é uma plataforma, se é um e-commerce, estabeleçam isso debaixo da frase que vocês destrincharam. Qual é o problema, qual é a necessidade. Agora vocês dizem o que é que vocês têm na cabeça que atende a essa necessidade. Bom, vocês descreveram da forma mais objetiva possível, e aí aqui entra uma parte que começa a ficar crucial para o que a gente precisa saber. Quem é o nosso público? É empresa? É pessoa física? Ou é empresa e pessoa física? Qual é o nosso foco? Se isso não está claro para a gente começa a ter problemas que vão aparecer lá na frente. Por quê? Tudo que a gente vai estruturar talvez não esteja ajustado para o que a gente vai precisar implementar. Então, definir para quem é, assim, fundamental. Porque lá na frente, se você não pensa na comunicação desde antes, quando você chegar lá na frente e falar, preciso comunicar isso aqui, a primeira coisa que qualquer agência, pessoa, profissional de comunicação vai fazer é, tá bom, qual é o público que você quer atingir? Se a gente não sabe qual é o público que quer atingir, como é que a gente cria uma estratégia de comunicação, certo? Porque a estratégia de comunicação, ela é da marca para alguém, ela não é da marca. Se não tem ninguém, não precisa de comunicação, certo? Então, quem propomos, né, para quem propomos é fundamental. E a gente vai mapear nesse momento quem são essas empresas ou pessoas que nos interessam, quem é esse público. Então, assim, são empresas sei lá, quero fornecer para hotéis, eu quero fornecer para pessoas que têm casas e apartamentos alugados de Airbnb, eu quero fornecer para pessoas físicas, consumidores, enfim, B2C normal, né? Quem é essa pessoa? Qual é o tamanho desse público? Né? É muita gente? É pouca gente? Aonde que ele está geograficamente localizado? Ah, não, na pandemia está todo mundo virtual. Mais ou menos. Tá, beleza. Você é capaz de atender alguém em Rio Branco, no Acre? Você é capaz de atender alguém que esteja em Buenos Aires? Está todo mundo virtualizado para acessar, em tese, o teu conteúdo, mas para consumir o teu produto, você vai ter capacidade, capilaridade, condições, logística de lidar com todas essas pessoas em todos os lugares? Então, aonde estão essas pessoas? É Brasil, Angola, Portugal, mas aonde? Vamos mapear esse tamanho. E aí a gente vai ver se esse tamanho de público consumidor ele é suficiente para sustentar a nossa proposta. Porque eu posso ter uma ideia super legal, isso pode existir um problema claro ou uma necessidade clara na sociedade que eu possa atender, só que o número de pessoas que eu vou poder abordar com essa minha ideia é muito pequeno e não vai sustentar, não vai pagar meu boleto. Então, eu tenho que pensar em uma outra coisa que crie um público capaz de me dar massa, né, de gente suficiente para eu ter um bom resultado. Né? E aonde que a gente pesquisa informações sobre elas para a gente conhecer? Né? Então, por exemplo, a gente tem, sei lá, eu presto serviço de manutenção, tá? Para qual segmento? Eu não sei, eu costumo prestar serviço de manutenção só para empresas de engenharia. Mas esses serviços só existem nas empresas de engenharia? Porque, de repente, eles também se aplicam na agricultura, eles também se aplicam à mineração, eles também se aplicam as usinas nucleares, por exemplo. Né? E aí você começa a ver que você, às vezes, está olhando para um mercado pequenininho, mas que o teu mercado ele pode ser maior. Você pode falar com mais gente, você pode se apresentar para um número maior de pessoas. Tá? E aí a gente vai pesquisar informação. Então, sei lá, PIB, eu preciso de alguém que tenha dinheiro, porque hoje em dia ninguém tem dinheiro, a gente está em crise. Então, pega lá o PIB brasileiro e vê quais são os grandes, de onde vem o dinheiro que sustenta a economia do país. Né? Pega os relatórios, lê jornal todo dia para ver quem é que está divulgando bons resultados, que áreas são essas onde está dinheiro atualmente, né? As pessoas estão gastando dinheiro com o quê? Além de comer e saúde, que são coisas essenciais.
Então, a gente vai olhando e vai pesquisando oportunidades e, de repente, a gente vai vendo que o que a gente estava achando que era só para um grupo de pessoas pode ser interessante para um número maior de pessoas e né, de segmentos. E a gente ampliar, saber aonde a gente vai buscar informação é fundamental. E a imprensa pode ser um bom ponto de partida. Não é porque eu estou falando isso porque eu sou jornalista, sou da comunicação, mas é porque ali circulam coisas que são minimamente interessantes para outros grupos de pessoas, senão não estavam ali, né? Porque a própria imprensa tem seu público, né? Cada veículo tem um público definido. Então, a gente lê lá, olha lá o Valor Econômico, olha o Estadão, olha a Folha e tal, a gente começa a ver setores que estão mais aquecidos, setores que estão menos aquecidos. Então, se eu sou consultora de comunicação e eu sei que, sei lá, o petróleo está quebrado, eu vou ficar batendo na porta das empresas de petróleo? Eu até posso, mas elas vão dizer para mim que elas não têm o quê? Orçamento, porque elas estão sem grana, né? Aí o e-commerce está bombando, então o e-commerce pode ser um mercado mais interessante para eu focar, já que eu sou uma só, né? Então, isso vai ajudando a gente a direcionar o nosso esforço de uma forma muito mais rápida do que a gente ficar dando murro em ponta de faca e vendo o que dá certo, o que não dá certo, né? Quando a gente define esses públicos que nos interessam, meu público são pessoas, donos e donas de casa, responsáveis por casa. Beleza, mas são homens, mulheres, LGBTQIA+, todo mundo. Beleza. Qual faixa etária? Eu vou pegar até pessoal 60 a mais, ou eu vou parar em um determinado range. Porque quando a gente for pensar em persona lá na frente, como é que a nossa marca vai se comunicar, isso vai ajudar a gente a estabelecer qual é a linguagem que a gente usa, se a gente vai ser formal, informal, que tipo de foto que a gente vai preferir, que tipo de produtos a gente vai preferir mostrar, né? Então, todo esse raciocínio ele vai ajudando a desenvolver o projeto, mas ele também vai ajudando, né, você a já ir tocando o teu relacionamento de forma mais dirigida. No caso do Pedro, ele quer fazer esse projeto para se posicionar no mercado de trabalho. Então, ele tem que buscar conexões com pessoas, ele tem que seguir perfis, ele tem que pedir conexão com perfis que são pessoas do mercado de comunicação, são contratantes, são pessoas da área de recrutamento e seleção. Não adianta ele ter nos perfis dele, que vão acessar os conteúdos dele, só a galera de colega da faculdade, porque o público dele não é esse, ele pode ser também, mas o foco dele é o empregador. Quando a gente estabelece o nosso público, a gente começa a falar de empatia, né? Que é uma palavra que está virando a mais batida do momento e a mais difícil de ser exercida, né, ao mesmo tempo, né? A gente fala que é feio cancelar e aí a gente cancela porque o outro cancelou, o outro é feio, a gente cancela ele, e assim sucessivamente, né? Tivemos um excelente exemplo de como a gente está lidando com essas questões com a saída da Carol Conká do BBB ontem, né? Quando a gente define se esse nosso público é mulher ou homem ou a gênero LGBTQIA+, entre 30 e 45 anos, que mora em grande centro, eu começo a ter condições de imaginar esse meu cliente. Quando eu vejo que o meu público são analistas de recrutamento e seleção em empresas dos segmentos A, B e C, que são aqueles segmentos que eu quero trabalhar. E a gente começa a falar de empatia, a gente começa a entender como que a gente vai chegar nessas pessoas. Como que eu vou saber com quem eu estou falando se eu fiquei só no grande grupo, né? Da que a gente chama na comunicação da lógica de comunicação de massa. Eu estou falando aqui para uma audiência de mulheres, homens ou outros tipos de gênero que moram nos grandes centros e têm casa, beleza, parei aí. Então, a gente precisa aprofundar esse exercício para a gente conseguir saber quem é o nosso cliente, né? Eu trouxe para vocês uma ferramenta que é muito comum no marketing, no digital, em alguns recortes da comunicação, que é o mapa da empatia. Esse aqui é da consultoria Explain, o crédito está aqui no cantinho esquerdo da tela, e ele é um mapa exatamente assim, que a gente usa muito em comunicação para conhecer o nosso cliente, para sair do homens, mulheres, outros gêneros, entre 30 e 45 anos, morador do grande centro. Aí eu boto um nome, é Priscila. Eu pego uma foto que tem cara desse meu cliente, ou que poderia comprar na minha loja, ou que poderia ler o meu conteúdo, poderia ter uma empresa que inova e que me interessa
falar com ela, ou é um potencial investidor para essa minha revista, por exemplo, e eu coloco ele aqui no centro. E eu começo a imaginar o que será que ele pensa, o que será que ele sente, né? O que conta para as preocupações e aspirações deles. E a gente não precisa fazer isso sozinho, gente. Por quê? Para o bem e para o mal, a gente tem a tecnologia. Né? Hoje, quantas pessoas têm perfil aberto no Instagram, no LinkedIn, eu mesma sou uma. Né? Se qualquer pessoa que entrar lá e cair no meu perfil vai me ver. E ela vai conseguir ter uma ideia do que pensa, sente, vê, fala, faz e escuta uma mulher de 42 anos, moradora da região serrana do Rio, que tem filho, que trabalha na área da comunicação e que é pesquisadora, empreendedora. Então, a gente consegue ver uma ou outra pessoa dessa. Né? Lá no LinkedIn tem um monte de recrutador com perfil aberto. Você consegue entrar lá e ver qual é a idade dessas pessoas, qual é a cara dessas pessoas, qual é a formação dessas pessoas, por que empresas essas pessoas já passaram, se elas têm muita experiência, pouca experiência, se elas têm mais ou menos a mesma idade, o mesmo tempo de estrada que você pode estabelecer uma conversa muito mais próxima do que se é uma pessoa que está lá na frente. Né? E mesma coisa o cliente. A gente vai falar com ele, esse cliente está começando a montar a casa dele, ou esse cliente já é cascudo de varrer chão, né? E arrumar a casa. Isso faz toda a diferença na hora da gente pensar como que a gente vai levar essa nossa, né, necessidade, esse nosso problema, para ter o que desse cliente? A atenção desse cliente. Né? Porque hoje a gente briga pela atenção das empresas e das pessoas. Por quê? A poluição de informação, de conteúdo é gigantesca. Então, lá atrás, eu tinha um entendimento de que o meu concorrente era aquela pessoa que fazia a mesma coisa que eu. Pensando na Cecília, meus concorrentes são todas as empresas de treinamento, recrutamento, treinamento e desenvolvimento, são todas as consultorias de comunicação e são todos os outros pesquisadores que estão na área de tecnologia de comunicação e cultura que podem pedir financiamento para pesquisa e concorrer comigo nessa área. Né? E todos os outros professores que estão no mercado do Rio de Janeiro que falam dessas disciplinas de comunicação corporativa. Então, eu mapeei eles, meus concorrentes. Né? Se eu for transpor isso para a minha realidade atual, né, de comunicação, né, e de contatos, eu estou completamente enganada. Né? Porque os meus concorrentes são qualquer outra coisa, ou pessoa, ou marca, ou evento, ou que esteja acontecendo no universo, que vá captar a atenção de quem me interessa. Né? Então, concorrente da Gisele é qualquer outra coisa que a pessoa pode comprar com o mesmo valor do seu produto. Né? O concorrente do conteúdo do Pedro é qualquer outro conteúdo. O concorrente da publicação do Felipe é qualquer outra publicação. Né? Por quê? Porque o que é mais difícil hoje é a gente ter a atenção das pessoas. Então, quando a gente coloca o cliente aqui no meio e a gente vai vendo que cada cliente pensa e sente diferente, vê diferente, fala e faz diferente, escuta diferente. Percebam que quando a gente troca a foto ali, você já começa a imaginar um monte de coisas sobre a vida da pessoa. Cada foto que eu troco, vocês vão ver que isso vai acontecer na cabeça de vocês. Então, percebam como que muda de um perfil para outro, né, as possibilidades da vida dessa pessoa. E a forma como a necessidade ou o problema que a gente se dispõe a resolver pode fazer parte da vida dessa pessoa, o tamanho que ele pode ter na vida dessa pessoa. Né? E isso vai começando a dar ideias do corpo desse nosso projeto. Né? Quando a gente trabalha, né, em empresa e tal, da experiência que eu já tive, que a gente entra no início da criação de projetos, é uma discussão danada. Tem um momento que você tem que falar do tal mínimo produto viável. Né? Você tem que parar e falar, chega, a gente não vai incrementar mais nada aqui, enquanto a gente não entregar isso, a gente não faz mais, né, não bota mais cereja nenhuma de bolo, porque senão a gente não para nunca de burilar a nossa ideia. Mas no início, se a gente consegue pelo menos estabelecer 2, 3 públicos prioritários para a gente, já ajuda a gente ter esse MVP, né? Qual é esse tamanho mínimo que a gente tem que ter, esse formato mínimo que a gente tem que ter, para que alguém veja valor na gente. Né? Porque senão, como é que eu falo com a dona Helena aqui? Não falo com a dona Helena.
né? Ela vai falar, ei, vai falar igual a minha avó, né? Palhaçada, tudo para minha avó, palhaçada. E vai falar, né? Então a gente usa, essa é uma das ferramentas possíveis para a gente conseguir se aproximar um pouco desse cliente e aportar nesse diálogo, né, de imaginar que cliente é esse, o que a gente tem que é igual, e a gente esquece. Todos nós somos o quê? Pessoas, né? A gente esquece muito disso no dia a dia, a gente fica achando que a gente é empresário, a gente é empreendedor, a gente é dona de casa, a gente é professora. Não, a gente é gente. Antes de tudo, se a gente se coloca na posição humana, né, fica fácil, ou pelo menos menos difícil, a gente se conectar com o outro. Porque medo, fome, sono, choro, sonhos, desejos, amores, frustrações, ansiedade, insegurança, todo mundo tem, né? O que muda é em relação a quê e qual é o tamanho de cada coisa, né, na vida de cada um. Mas a gente usa essas ferramentas para estabelecer duas coisas: a persona do cliente, ou as personas dos clientes, e a persona da nossa marca. Então, quem é esse cliente, o que ele gosta de fazer, aonde que ele se informa, o que ele gosta de ler, que eventuais hobbies esses clientes têm. E a gente não tem que inventar isso do nada. De novo, esses clientes estão nas redes sociais. A gente pode ir ali, pega 5 exemplos de cada perfil que a gente gosta e começa a observar, porque a gente acha que a gente conhece os outros. Até que a gente entra em contato com eles, a gente vê que a gente não conhece muito bem, né? Quantos anos tem, onde mora e tal, né? Por quê? Dependendo de quantos anos tem, onde mora, a linguagem é diferente. A gente vai ter que usar determinadas gírias, determinadas brincadeiras, determinados memes que mudam de grupo para grupo, né? E no caso da persona da nossa marca, ela é o quê? Homem, mulher, a gênero? Né? Ela tem que idade? O tom de voz dela qual é? Né? Como é que a gente fala? O que a gente pode oferecer de conteúdo para essas pessoas? Né? E aí, nesse ponto, é fundamental vocês terem uma coisa em mente, né? O que a gente pode oferecer de conteúdo? Em comunicação, quando a gente fala, a gente precisa ser credenciado para falar, né? O universo digital está cheio de eu acho o que, eu penso o que, minha opinião. Gente, até que eu pergunte para alguém a opinião dela, né? Sem querer parecer grosseira, mas ninguém perguntou, né? Não é importante. Então, para a gente falar sobre um determinado tema, a gente tem que ser minimamente credenciado sobre ele. Então, qual é o histórico do nosso negócio e das pessoas que estão à frente dele para a gente ter uma coisa que é fundamental na comunicação, que é a credibilidade, né? Eu vou acreditar em conforto e bem-estar nos produtos da Gisele se eu souber que a Gisele é uma pessoa assim, assim, assado, que, né, que está preocupada com isso, isso e isso, que tem uma empresa assim, assim, que tem uma experiência assim, assim, assado. A história da Gisele credencia, né, credibiliza o discurso da marca, né, quando a gente está falando de um projeto que está ancorado numa pessoa. Né? As pessoas não contratam, por exemplo, no meu caso, as pessoas não contratam minha pessoa jurídica, as pessoas contratam a Cecília. Né? As pessoas não chamam uma empresa de comunicação, elas chamam a Cecília. Né? Por quê? Porque é o meu histórico de vida, de experiência profissional, que faz com que as pessoas acreditem que aquele problema que elas têm pode ser resolvido por mim. Então, elas me chamam para conversar, ou elas aceitam conversar comigo. Né? A nossa marca é a mesma coisa. Né? Para a gente estabelecer essa persona da nossa marca, que vai rechear os nossos conteúdos né, dos nossos canais como um todo, e no nosso trato e no nosso relacionamento como head daquela marca. Então, se eu entro na marca da Gisele e entro no perfil privado da Gisele, que talvez não, né? No meu caso, Cecília só tem um perfil, e ele é público para todo mundo. Então, quem conhece a Cecília, conhece a Cecília. Trabalha com a Cecília, trabalha com essa Cecília aqui. Faz workshop com a Cecília, é sempre essa Cecília aqui que vê. Né? Não vai ver uma Cecília mais formal num dia, uma mais informal no outro, porque eu sou assim. Né? Agora, se eu me vendo de um jeito, vamos supor que eu tivesse um perfil Cecília consultora, um perfil Cecília pesquisadora, um perfil Cecília professora. Aqui no professora eu fosse a tia Cécia. Aqui no consultora, no pesquisadora, eu fosse a Cecília Seabra. E aqui
na consultoria eu fosse Cecília Seabra, especialista em comunicação. Se eu me posiciono 3 formas completamente diferentes, na hora que a pessoa me vê, ela não tem a menor ideia de com quem ela está falando, né? Ou então ela fica em dúvida, será que essa aqui é aquela ali mesmo? Né? Nisso, passou uma tartaruga andando aqui do lado e a atenção da pessoa foi ver a tartaruga e eu perdi aquele segundo da atenção dela que eu tinha para ler alguma coisa que ela ia se interessar por mim. Né? Então, essa definição de persona do cliente e persona da marca, ela tem que casar, tem que dar match, né? Para poder gerar atenção, gerar interesse e gerar relacionamento. Isso aqui, obviamente, vocês não vão conseguir resolver tudo isso hoje, né? Mas podem ir tentando ou trazendo ideias, a gente ir falando, e depois de hoje, trocar ideias também, né? Ai, Cecília, sobre tal coisa eu pensei nisso aqui, né? Faz sentido, não faz? Estou em dúvida, né? Olha o que eu vi aqui, será que isso pode ser um bom caminho? Né? E nesse momento aqui que a gente olha para a persona do cliente, persona da marca, a gente não tem que estar preocupado em aí não, eu tenho que ser, né? Porque hoje em dia são as palavras do momento, né? Eu tenho que ser autêntico, eu tenho que ser verdadeiro, eu tenho que ser não sei o quê. Cara, você sabe quem é você? Se você souber quem é você, esquece esse palavreado da moda e foca na tua identidade. Né? É mais simples do que encher de palavra bonita, né, para parecer que a gente está fazendo uma coisa complexa, porque já é complexo o suficiente, a gente não precisa dourar, né, mais do que já é dourado. A gente tem é que tentar digerir essa questão em algo entregável. E, nesse caso, a melhor recomendação é focar na identidade. Então, quem somos nós? Marca. Né? Quando a gente sabe o problema que a gente vai atendeu a necessidade, o problema que a gente vai resolver, ou a necessidade que a gente vai resolver, quando a gente sabe o que a gente propõe para esse problema ou para essa necessidade, para que tipo de pessoas, a gente começa a ver quais são os elementos que nos definem, quais são os nossos valores como marca, né? Porque aí a pessoa escreve lá no site, missão, visão, valores. Aí ética, responsabilidade, não sei, qualidade. Jura? Tipo assim, ética, se você não tem, né? Se alguém precisa dizer que é ético, é porque a gente está muito mal, realmente. Né? Depois, se alguém precisa dizer que um negócio tem responsabilidade, também, será que não tem mais nada para você ter? Né? Porque a responsabilidade está implícito na forma como a gente se relaciona, né? Profissionalmente, pessoalmente, enfim. Né? E qualidade, hoje em dia, em 2021, né? Se fosse lá em 1985, por exemplo, antes do Código de Defesa do Consumidor, qualidade era um atributo, hoje é uma obrigação. Então, você vem botar qualidade no seu, como valor, isso não diz nada. Né? Pode dizer para um grupo de pessoas, mas e se tiver uma cricrilha no meio? Ela vai olhar e falar, besteira, vou para outra empresa, que essa daqui é cascateira. Né? Não acredito. Né? É blá, blá, blá. Só blá, blá, blá aqui nessa comunicação. Porque a gente cai nos lugares comuns, porque a gente acha que porque todo mundo faz, a gente também tem que fazer, senão, né, é feio, e esquece da nossa identidade. Então, por exemplo, eu tenho o meu propósito e eu tenho os meus valores claramente definidos. Né? Eu tenho a honestidade, para mim, é um valor. Como que eu exerço essa honestidade no dia? Ai, Cecília, mas honestidade é valor, né? Mas, porra, por quê? As pessoas vão esperar uma consultora desonesta? Sabe como que a honestidade se disfarça, às vezes, de parceria no mercado de consultoria? Assim, te dou um preço, aí você fala, eu tenho... Dá para você me fazer um desconto? Eu faço 20% a menos. Por que você já não me cobrou 20% a menos? Né? Então, os meus relacionamentos são honestos na premissa. Todo mundo que fecha comigo sabe que o meu valor não tem negociação. Porque se eu pudesse te cobrar menos, eu estava te cobrando. Né? E se você não tem dinheiro para me pagar, então tem um monte de outros consultores que eu posso te recomendar, né, que vão fazer o trabalho da maneira deles. Né? Mas eu acho que as relações têm que ser honestas, têm que ser claras, porque quando a gente tem honestidade nos relacionamentos, a gente cria ambientes de segurança. Então a gente pode falar abertamente sobre as coisas sem medo. Né? E sem aquela hipocrisia do, deixa eu fingir que você é legal para você dizer que eu sou legal também, e a gente tomar um café, e a gente não sei o que, e lá eu viro de costas e falo, insuportável. Né? Para quê, gente? Né? A gente não tem tempo, né? A gente tem um monte de coisa legal para fazer na vida, né? Para que ficar perdendo tempo com coisa que não vale a pena? Então, quando a gente define claramente quem a gente é, fica fácil a gente se mostrar.
porque a gente não vai perder tempo com coisa que não vale a pena, né? Isso vai fazer a gente perder oportunidade? Depende do teu olhar para a oportunidade, né? Então, você vai saber qual é o teu range de manobra ali, até onde eu exerço determinada coisa e até onde eu não exerço determinada coisa, né? E aí eu fico ali, naquele território que é meu. Isso já vai estabelecendo o meu lugar no mercado, o meu lugar junto com os meus clientes, vai criando a minha imagem, vai formando e fortalecendo a minha reputação, a forma como as pessoas falam sobre mim. Tá? Aqui eu trouxe alguns exemplos feitos pelos meus alunos, e esse aqui foi o trabalho de um grupo que escolheu a Disney Plus para montar um planejamento de comunicação para a Disney Plus, e eles fizeram as personas dos públicos que eles queriam. Então, vejam só que interessante, tá? Aqui, botaram um nome, uma fotinha, um nome, Camila, 25 anos, moradora de São Paulo, capital. Né? Ela é cantora, atriz de teatro musical, professora de música, formada em licenciatura em música. Olha a riqueza de detalhes que eles foram colocando nessa persona, né, para pensar como que eles iam falar com a Camila, em que canal. E aí é outro às vezes, desperdício que quem está empreendendo, às vezes acaba sofrendo, que é o seguinte: lá na frente do projeto você precisa ganhar mais clientes, né? Aí você fala assim, vou contratar uma assessoria de imprensa porque eu tenho que sair no jornal. Porque quem lê jornal? Você. Às vezes o seu cliente não lê jornal. Não, mas ele vai ver a notícia na rede social. Quem disse? Os conteúdos mais difíceis de engajar são os de notícia. Não são privilegiados nas métricas e nos algoritmos das redes sociais. Então, ele não vai. A probabilidade dele ver notícia na rede social é mínima. Se você acha que vai falar com aqui, o João Pedro de Fortaleza, aqui, esse verdinho, se você fizer assessoria de imprensa, você não vai falar com o João Pedro. Talvez você fale com o pai dele, com a mãe dele, com o responsável por ele, com o vô, com a avó, mas com ele você não vai falar ali, né? E aí o empreendedor vai e contrata uma assessoria de imprensa ou contrata uma agência de marketing digital. Por quê? Porque todo mundo está na internet. Mas será que está na internet mesmo? E em que internet está? E aí essa agência te mostra um planejamento e diz, olha, custa tanto. Você não entende nada de comunicação. Aí você fala, eu estou na mão de um especialista, vamos lá. Pum, paguei. Aí você sai no jornal um monte, sai nas redes sociais um monte de post, engajamento, olha só como a gente está engajando e tal. E cadê a conversão daquela venda? Não vem. Né? Por quê? Porque o funil ele não está acertado. A gente pode sair muito, ter muita exposição, muito engajamento e pouco resultado. E a gente pode ter pouquíssimo resultado, né? Pouquíssimo engajamento se a gente se comparar com o outro, mas esse engajamento pequenininho aqui dá um resultado enorme. Né? Eu vou voltar a dar exemplo meu. Meu engajamento é mínimo. Por quê? Porque eu escrevo coisas que são importantes para o meu posicionamento e não para a métrica da rede social. Cecília, não é uma incoerência? Não. Porque eu trabalho sozinha, eu sou uma só. Então, a minha capacidade de atendimento é muito limitada. É limitada ao que uma pessoa consegue fazer sozinha, sendo que essa pessoa é dividida em 4: professor, pesquisador, consultor e mentor. Então, a minha capacidade de atender uma demanda é muito limitada. Eu não vou postar bom dia, família, ou então acredite nos seus sonhos e seja feliz, porque isso não sou eu. Isso vai engajar. Isso vai dar uma métrica bonita, isso vai dar, né, um relatório fantástico. Mas é descasado com a minha identidade. Então, quando a gente entende esse nosso lugar, a gente não se compara com o outro. A gente compara o nosso resultado com as nossas metas e os nossos objetivos. E a gente vai avançando no nosso planejamento. Porque também é muito comum nós, da comunicação, sermos chamados pelas empresas para assim, não, olha só, meu concorrente faz isso, quero igual. Oi, mas espera, você é igual, exatamente igual ao seu concorrente? Então, né, temos um problema, porque ainda que a gente faça igual, você já está atrás dele porque ele já começou antes. Eu tenho uma máxima que é você não é todo mundo, mas não é mesmo, né? A mãe da gente fala isso quando a gente é pequeno, mas é mais pura verdade. Todo mundo está lá, 300 mil, 200 mil, 500 mil, eu tenho 15, 20, 60, tá ótimo, são pessoas com as quais eu falo pessoalmente, converso pessoalmente, marco reuniões pessoalmente, me conhecem, né, ali, sabem exatamente o que eu faço, o que eu não faço, e é um engajamento suficiente para o meu posicionamento.
né? Então, e ajuda muito esses cards aqui de personas, porque toda vez que você estiver tendo uma ideia baseada no teu entendimento e na tua experiência, ela só vai ser muito boa para você atingir o cliente se você consegue se ver em algum desses cards aqui. Se você é uma das personas. Se você não é uma das personas, você não é o público. Né? Isso já aconteceu comigo também. Uma vez eu fui fazer uma campanha sobre um produto, que era um produto para um perfil de cliente que não era o cliente da empresa até então. Né? A empresa trabalhava para vários segmentos, mas esse segmento específico a gente estava entrando nele. E, obviamente, nenhum dos funcionários da empresa representava esse público, porque era um público realmente muito específico. E aí a gente fizemos vários testes, pesquisamos e tal, não sei o quê, piriri, fizemos imersões para conhecer essa pessoa que a gente não conhecia. Daí a gente trouxe a campanha e o meu chefe, que estava assim, anos-luz do público, falou, tá uma bosta. Aí a gente falou, ótimo, perfeito, porque se você tivesse dito que estava maravilhoso, a gente tinha errado rude, né? Porque o nosso público está aqui, você está aqui, então tá anos-luz. Não sei o que, foi uma briga. E a gente teve que fazer uma série de garantias para ir para a rua com a campanha e fazer um teste. Né? E a campanha pegou. Mas pegou por quê? Porque a gente é teimoso? Não, porque a gente estava super fundamentado, super estruturado e fez o dever de casa, né? De entender que a gente não é o público e de olhar para a necessidade de chegar nessas pessoas a partir do que é importante para elas e não para a gente. Quando a gente estabelece elas, a gente vem para essa tela aqui, que é, ok, estão todos eles vivos, então como é que eles chegaram até aqui hoje sem o nosso produto, sem o nosso serviço, sem o nosso conteúdo? Como que elas resolvem aquele problema ou atendem aquela necessidade que a gente já mapeou, que é o que a gente vai fazer? A quem que elas recorrem para isso? Ou seja, quem são os nossos concorrentes para resolver o problema? Aí esquece a atenção, tá? E pensa em como que elas resolvem o problema e a necessidade. E aí, vocês vão escrever aqui, nesse momento, de como elas resolvem o problema e a necessidade, vocês vão escrever os nomes das empresas, a quem que elas recorrem. Elas recorrem, no caso do Felipe, Revista Plurale, que tem conteúdo sobre isso. Projeto Colabora, pode ser o meu potencial concorrente. Editoria de sustentabilidade do jornal Folha Valor, blog de sustentabilidade nos veículos tais e tais e tais, perfis que falam sobre sustentabilidade. O André Trigueiro é meu concorrente. Quem são todos os meus concorrentes? Os que você admira e os que você não admira, mas que conversam com aquele perfil de público teu. E não com todos. Não mapear, assim, todos os veículos de sustentabilidade, todos os perfis de filme. Não, todos que são seguidos por aquelas pessoas que importam para você. E aí, quando a gente não sabe isso, porque às vezes a gente não sabe, porque a gente não consegue ter acesso a essa informação, sabe o que a gente faz? A gente pergunta para elas. A gente faz uma sondagem rápida. O que a gente chama de uma imersão mesmo com esse cliente. Então, a gente entra em contato com uma pessoa e fala, oi, tudo bem? Você topa participar de uma conversa comigo rápida para saber sobre determinadas coisas? E aí você fala, olha, por que você procura? Quando é que você compra coisa para tua casa, para esse tipo de produto? Vai ter um monte de gente que vai falar não. Mas vai ter um monte de gente que vai falar sim. Se 3 pessoas falarem sim para você, você já vai ter uma ideia do que essas pessoas procuram, o que elas encontram e o que elas não encontram. E aí a gente começa a ter resposta para essa terceira pergunta aqui. Por que elas nos dariam atenção? A gente começa a enxergar oportunidades de diferenciação, que é fundamental. Por que eu me posiciono dessa maneira? Porque, ao ser a Cecília, eu sou diferente do fulano, da fulana, da empresa X, da empresa Y, da empresa Z. O que eu tenho de diferente? O relacionamento, a minha experiência, a minha metodologia, o fato de eu ser uma consultora e ser uma treinadora, uma mentora, que já sentou em todas as cadeiras das pessoas que estão sendo treinadas, mentoradas ou consultadas. Então, quando eu falo que para fazer uma pauta XPTO, a gente vai pensar nisso, eu fiz isso 11 anos da minha vida. Não estou caindo de paraquedas porque eu li no livro, que às vezes acontece muito. Então, a gente começa a se diferenciar por alguns atributos que a gente vai ressaltar na hora de falar com as pessoas. Porque se elas têm pouca atenção para dar para a gente tem que ser certeiro na mensagem. E a gente só vai ser certeiro na mensagem se a gente souber o que é importante para elas ouvirem. E não o que a gente gosta mais de falar.
né? Talvez eu gostasse mais de falar que eu adoro trabalhar com comunicação e por isso as pessoas deveriam me dar trabalho para poder trabalhar com comunicação. Mas será que isso é importante para elas? Então eu preciso entender essa necessidade, entender como que ela supre essa necessidade e o que ela não encontra quando ela quer suprir essa necessidade, porque é ali que eu vou. Quando a gente descobre aonde que a gente poderia ir para se diferenciar, a gente começa a ter ideia de como a gente vai convencer essa pessoa a trocar o que ela faz hoje por algo novo que ela ainda não conhece. A minha primeira chance vai ser dada como? A gente começa a pensar, né, em ajustar ainda mais o foco da nossa mensagem. Percebam que, ao mesmo tempo que vocês podem conseguir desenvolver melhor o financeiro do projeto, a logística do projeto, porque se a gente sabe onde que esse cliente está, a gente sabe do que a gente precisa, né? Sei lá, se eu tenho que mandar coisas para o Brasil inteiro, talvez eu tenha que ter um contrato com uma transportadora, ou um correio, ou um sei lá o quê, eu nem faço a menor ideia de como é que estão essas coisas hoje, mas enfim, né? Se eu vou fazer produção de conteúdo, então talvez eu tenha que ter uma graninha para dar uma bombada de vez em quando, uma patrocinada em alguns posts, porque, né, eu quero ganhar uma escala que talvez organicamente eu demore muito e eu não tenho esse tempo. A gente começa, ao trazer a comunicação para o centro estratégico da nossa ideia e do nosso projeto, a gente consegue potencializar também, né, o nosso olhar para as outras frentes que conformam um negócio, né, um projeto, tá? E lembrem sempre que todo esse exercício proposto aqui para vocês, e que eu espero que vocês estejam aí, ó, rabiscando papelzinho ou o que quer que vocês tenham colocado aí do lado para anotar, mas todo esse exercício é focado no público que a gente quer atingir, no nosso potencial cliente, no nosso potencial investidor, e não no que a gente acha que é. É muito difícil a gente desapegar dessa certeza, tá? É muito difícil. E aí eu vou falar de novo de cadeira, porque eu também já passei por esse momento, né? Quando eu resolvi que eu ia sair realmente do corporativo e ia ajustar o trabalho à minha vida e não a minha vida ao trabalho, né? Só um parêntese rápido, eu moro na zona rural, então para isso eu não podia continuar trabalhando como eu trabalhava, senão eu nunca poderia viver da forma como eu gostaria. Então, quando eu tomei essa decisão, eu fiquei quase um ano e, talvez um ano e meio para chegar ao como eu gostaria de trabalhar, né? E eu só consegui trocando, eu não consegui isso sozinho, né? Eu achava uma coisa, porque a gente é tão forte, né? As nossas crenças são tão fortes e o nosso conhecimento do que a gente faz é tão grande, né? Às vezes a gente acha, não, mas eu estou no início da minha carreira, mas você sabe o que você está fazendo sim, né? Você tem conhecimento para fazer o que faz. Não significa que você tenha todo, mas você tem, né? O que você tem, se não fosse o suficiente para você fazer o que faz, você não conseguia fazer, né? Então você tem sim capacidade de estar onde está. Mas e aí a gente entende daquilo ali e a gente começa a achar que esse é o caminho, né? E quando a gente sai da nossa perspectiva e vai para a perspectiva do outro, a gente enxerga outras possibilidades. Comigo foi exatamente assim, né? A minha primeira ideia era promover cursos de comunicação, né? E aí eu comecei a pensar, falei, cara, como é que eu vou concorrer com as universidades? Como é que eu vou concorrer com o Rock Content? Como é que eu vou concorrer com o Descomplica? Como é que eu vou concorrer com Simpla, com todos os cursos que estão ali no Simpla? Como é que eu vou concorrer com tanta oferta de bom conteúdo pago e gratuito? Será que é isso que eu quero? Não sei o que. E aí, conversando com pessoas, as pessoas falam, CS, tem uma coisa que você faz desde que você, há muitos anos, que é apoiar as pessoas, né? Gente que quer mudar de carreira, gente que quer não sei o que, não sei o que. Cara, você não tem que dar curso, tem que ser mentora das pessoas, né? Porque é isso que você sempre fez. Por que você não estrutura um programa, não sei o que, para mim? Eu falei, cara, pior que é, talvez eu fique mais confortável, porque ainda tem isso, ainda tem um problema enorme de me vender. Então, eu tinha dois problemas. Como é que eu ia fazer um curso? Como é que eu ia vender um curso? Eu não ia conseguir nunca vender um curso, eu ia dar um curso, igual eu estou fazendo aqui, né? Porque eu não consigo. É uma limitação minha. Então, eu precisei de outra pessoa para enxergar coisas ali potenciais na minha ideia,
para que ela virasse um projeto com uma possibilidade de me dar, né, resultados melhores do que os que eu teria sozinha ali, teimosa, andando e batendo com a cabeça na parede. Toda vez que vocês estiverem indo muito para o eu, porque eu fiz assim, porque era assim, porque eu vi assim, porque não sei o quê, para e fala, cara, peraí, cadê meu cliente mesmo? O que é aqui? Putz, essa pessoa é muito diferente de mim. Então, isso aqui talvez não seja tão verdade assim. Talvez faça sentido, mas não tanto. Deixa eu testar, né? Porque senão a gente vai errar, né? E errar por teimosia é chato, porque custa dinheiro, né? E custa tempo. E a gente está aqui para o negócio dar certo, né? Então, vocês vão, na sequência das nossas personas, descrever esses concorrentes e os diferenciais, né? Então, poxa, se, sei lá, M. Martin é um concorrente da Gisele, o que a M. Martin tem de bom? O que eu tenho que a M. Martin não tem? Se o Felipe vê que o Projeto Colabora é um concorrente, o que o Colabora tem de bom e o que ele não tem e eu tenho? Se o Pedro vê que um filme me disse é um concorrente, o que um filme me disse tem de bom e o que um filme me disse não tem, que eu poderia ter, que seria muito legal para mim e que conversa com o que eu faço, com quem eu sou e com o que eu tenho. De novo, lembrando da credibilidade, né? Não basta querer, tem que poder, tá? Senão a gente não tem, a nossa reputação não se constrói, tá? A gente vira aquela marca que quer falar de tudo o tempo todo, só porque o pessoal está falando, né? Isso não é legal. Pode até engajar e tal, não sei o quê, ser engraçado, virar meme e tal, parará, mas passou, no dia seguinte ninguém se lembra. E o que a gente quer é que o nosso cliente crie relação com a gente. É que uma vez que ele tenha contato com a gente, ele volte. Que uma vez que ele curta a nossa página, ele goste de ver os conteúdos da nossa página, né? Eu vou dar um exemplo de página que eu curto, que eu espero tão cedo e não precisar ser cliente, que é o Cemitério Jardim da Ressurreição, lá de Teresina, no Piauí. Né? Sigam o perfil deles no Instagram, porque é sensacional. É sensacional. Os caras têm um conteúdo assim incrível, sabe? Super bem montado e tal, uma persona bem definida. E, gente, é um cemitério no meio de uma pandemia. Como é que eles conseguem equilibrar? E, né, é uma arte. Né? E é legal seguir esses perfis que a gente curte, que a gente acha legais, por mais que, né, a gente não precisa ser cliente para curtir, para ser fã, né? É legal porque aquilo vai te ajudando a perceber o que é uma persona definida, o que é uma estratégia de conteúdo definida, o que é uma identidade visual definida. Você entra lá no Instagram, naquela galeria de imagens, tudo mais ou menos parecidinho, né? Assim, com uma linguagem clara. Isso vai ajudando as pessoas a reconhecerem você. Então, na hora que você quiser promover um anúncio, por exemplo, na hora que passar aqui do meu lado, aqui no meu feed, eu vou falar, é a marca do fulano, e é o Beltrano aqui. Ou então, cara, putz, estamos querendo ler alguma coisa, não sei o que eu vou ver de série. Peraí, deixa eu ir lá no blog do Pedro, né, para ver se tem alguma coisa legal lá que eu ainda não tenha visto, né? Ou então, não aguento mais essas matérias caretas de sustentabilidade e tal. Tem um blog ótimo, uma revista ótima que descobre uns negócios assim que não sai em nenhum outro jornal, em nenhum outro veículo desse tipo de assunto. Deixa eu ir lá, porque lá eu vou achar essa informação, né? A gente começa a criar essa fidelização que a gente chama, tá? Mais uma etapa, a gente vai para o como, né? O que a gente tem em mente que vai nos ajudar a colocar em prática, né? Então, o que a gente tem? A gente tem as redes sociais, a gente tem, né, as plataformas gratuitas de hospedagem de conteúdo, a gente tem os plataformas de e-commerce que a gente pode ter, ou a gente já tem o nosso próprio e-commerce, ou a gente tem a nossa capacidade intelectual para aplicar, e é ela, o nosso projeto só depende dela, né? Então, o que é isso? E aí a gente vai colocar como que a gente imagina desenvolver essa ideia, e vocês vão colocar, bom, então eu vou ter, primeiro, que desenhar uma linha editorial, depois, que produzir esse conteúdo, eu consigo produzir esse conteúdo sozinho, ou não consigo, então essa linha editorial é adequada para o meu tipo de conteúdo ou não, né? No caso da Gisele, eu tenho que ter meu estoque, eu tenho que ter minhas questões, enfim, ela vai estruturar mesmo dentro do negócio
Percebam que é a partir de uma pergunta da comunicação, né? Como é que você desenvolve o teu negócio? Se fosse um repórter te entrevistando, ele falaria, que ótimo, como que isso, né? Como é que você trabalha? E você vai ter que contar para a pessoa como é que você trabalha, né? Obviamente, quando você vai para a gestão de projeto e tal, você tem outras questões para dar conta. Mas no âmbito da comunicação, quando a gente vê o que a gente já tem e volta nesse exercício todo que a gente fez, a gente fala assim, caraca, aquele cliente potencial lá, aquela persona que eu conversei, ela me falou que ela adoraria ter alguém que fosse à casa dela ou que tivesse um serviço de trocar elástico de lençol, que é um inferno na vida da gente, que o negócio vai ficando velho, vai ficando horroroso, e a gente tem preguiça, também não quer jogar fora, porque não tem dinheiro para comprar outro, e o lençol vai ficando lá com elástico velho. Então, substituir só fronhas de jogos de lençol, né, que tenha peças sobressalentes e tal, não sei o quê. Enfim, sei lá, estou inventando aqui pessimamente, mas enfim. Vamos supor que isso seja um diferencial, né? Daí a gente fala, cara, olha só, eu não tinha pensado nisso. Meu estoque tem jogos de lençol, não sei o quê, mas tem poucas peças sobressalentes. Se isso é uma demanda do meu cliente, talvez esse possa ser o meu grande diferencial na minha comunicação. Então, em vez de ficar falando que eu tenho tudo para cama, mesa e banho, que todo mundo fala que tem, e que tem mesmo, porque produto todo mundo tem, como bem a Gisele disse, né? Eu posso dizer que eu consigo ajudar ele a não perder e não ter que ficar com a casa toda descombinada, porque a fronha rasgou e o lençol tá lindo, novinho, o lençol de cobrir tá novo e o de dormir tá velho, porque o lugar é frio e a pessoa não dorme com o lençol de cobrir, dorme com o edredom, sei lá, né? Mas a gente vai identificando possibilidades até de ajustar, às vezes, o nosso estoque a partir de uma escuta para o público de relacionamento, né? Que a gente vai ter feito. A Gisele falou que bom que eu estou nesse caminho. Que coisa bom de saber, Gisele, né? Mas essa escuta, ela é super importante e ela não tem que acontecer só no momento que a gente está fazendo o desenvolvimento do projeto, tá? Volta e meia, a gente tem que ir lá ouvir essas pessoas para ver se elas continuam pensando do mesmo jeito, ou se elas mudaram a forma como elas pensam, né? Ou se tem mais pessoas que poderiam ser interessantes e que a gente talvez não tivesse considerado lá no momento inicial, tá? Bom, seguindo aqui, para a gente ir caminhando mais para o fim, né, vocês vão colocar como vocês pretendem colocar em prática e vão começar a perceber que a gente vai precisar ver com quem, ou seja, pessoas e recursos, né? Porque se eu preciso ter um conteúdo X para poder dar conta do meu projeto e eu só sou capaz de fazer Y, eu preciso de um parceiro. Mas eu não tenho dinheiro. Então, eu vou procurar pessoas que também queiram empreender e que vejam valor na minha ideia. E a gente vai entrar junto, né? Eu tenho lá a minha ideia do meu blog, mas eu não tenho capacidade de ficar produzindo conteúdo todo dia, porque eu trabalho pra caramba, porque eu tenho um monte de coisa para fazer, porque eu cuido da minha avó, do meu avô, do meu irmão mais novo, da minha irmã mais nova, porque eu tenho que ajudar em casa. Cara, então eu vou em algum colega de faculdade meu que esteja na mesma vibe que eu e a gente vai fazer esse projeto junto, né? No caso da Gisele, eu estou precisando de um aromatizador de ambiente, mas já tem um monte, é tudo, né, mais ou menos a mesma coisa, então eu vou ver aqui um produtor artesanal que gera renda numa comunidade de PTO que ainda pode agregar um valor ao meu produto, né? Consigo ter um diferencial em relação ao mercadão mesmo, que vai brigar comigo por preço e prazo de entrega, por exemplo, né? E aí a gente começa a ter ideia das pessoas, além do básico, contador, não sei o que, não sei, né? Alguém que entenda minimamente de jurídico e tal, ou a gente mesmo, e começa a ver que, putz, eu preciso assinar o Canva Pro, porque eu vou precisar fazer post. Entenderam? Assim, é do micro para o macro. A gente vai tendo ideia, né? Então, poxa, se eu vou falar de cinema e tá todo mundo nas redes sociais e tal, talvez eu possa ver aquele amigo meu que é num jornal mesmo tradicional e eu vou entrar ali, né? Eu vou fazer uma parceria ali. É melhor do que eu ir para a rede social onde está uma selva com todo mundo. Se eu vou fazer um projeto educacional, a educação, olha como é que tá, né, na pandemia. Qual é a maior necessidade das pessoas hoje? Quais são os maiores problemas? Será que eu preciso me associar a um instituto, por exemplo, que já exista, né, em vez de atuar solo? Será que eu posso ser voluntária
em algum lugar? Será que tem alguma linha de financiamento público ou privado para projetos como o meu, que eu possa me valer, né, para poder atuar e fazer o que eu quero, o que eu tenho vontade? Então, assim, quando a gente mapeia a partir do que a gente gostaria de estar fazendo na rua, né, ajuda a gente a priorizar. No meu caso, eu percebi que eu precisava ter uma parceria com uma agência. Por quê? Eu acho um saco fazer layout, não sou boa disso, nunca fui, nunca soube, não sou péssima de detalhe, né? Mas eu precisava de alguém que fizesse a parte estética para mim e a parte de internet, assim, de site e tal, porque eu nunca ia dar conta de fazer. Não que eu não consiga, eu consigo, mas eu nunca ia ser capaz de priorizar, dado todas as coisas que eu tenho para fazer no meu dia. Então, eu fui procurar um ex-colega de trabalho para ser meu parceiro nessa questão. E aí, como eu também não podia investir muito dinheiro nisso, a gente fechou uma parceria que era um ganha-ganha. Era bom para ele, era bom para mim. Né? Mas eu só entendi que eu precisava disso quando eu soube o que eu precisava fazer. Né? Sem saber o que eu preciso fazer de fato, só no campo da ideia, ou no campo, né, naquele campo inicial do projeto, sem eu entender como é que eu ia falar com as pessoas que eu preciso, eu nunca ia achar que eu precisava de uma agência, eu ia achar que o Canva dava conta da minha vida. Né? E não dá. Né? Eu preciso de mais gente me ajudando. Né? Por mais que, no fim das contas, a entrega do meu serviço seja feita só por mim, mas eu só consigo fazer isso porque eu tenho a ajuda de outras pessoas por trás. Né? Bom, então a gente vai descrever a nossa lista de pessoas especialistas e recursos, porque muitos deles a gente vai precisar de dinheiro, mas muitos deles estão aí procurando algumas coisas iguais a gente, talvez a gente consiga fazer isso conversando. Né? Vou dar um outro exemplo que aconteceu comigo agora recentemente. Eu fiz um vídeo e aí a minha rede, né, da série Métricas, a gente deixa as métricas de lado um pouquinho e foca no que a gente precisa. Minha rede é super diversa no LinkedIn, o que é um problema, porque quanto mais diversa mais o teu índice de seu sales, o seu SSI baixa, né? Porque você é comparado com o teu setor. Então, se a tua rede é muito dispersa, essa comparação fica prejudicada. Então, quanto mais diversidade na minha bolha, mais difícil é o meu conteúdo engajar, porque o algoritmo não privilegia. Mas eu quero ter gente ali para me dizer se eu fui racista, se eu usei alguma expressão que eu não deveria. Por quê? Porque eu sou branca. Né? O racismo no Brasil é estrutural. Então, porventura, eu posso usar a coisa tá preta, e isso hoje em dia a gente não precisa mais. Né? Então, eu gosto de ter ali pessoas. E tem algumas pessoas que são deficientes auditivas e algumas até surdas mesmo. E aí, uma delas falou, pô, César, queria tanto acompanhar o teu conteúdo, mas você já tentou ouvir o teu conteúdo com as legendas automáticas? É impossível. Aí eu falei, putz, pior que é mesmo, porque eu falo muito informal, eu falo rápido, né? E quando a gente fala rápido, é difícil, às vezes, né? A dicção fica prejudicada para esses programas lerem. Eu falei, caraca, tem toda razão. Eu falei, mas eu não sei como é que eu faço isso. Não tenho a menor ideia de como é que eu vou legendar isso, que eu não sei se eu vou dar conta de fazer isso. Ela me passou uma lista de aplicativos que fazem isso, a gente só precisa corrigir. Aí eu fiz, sabe? E aí o meu conteúdo ficou acessível para mais gente e ficou mais coerente comigo mesma, que vivo falando que a gente tem que ser acessível para as pessoas, não sei o que, parará. Né? Agora, se a gente não tem essas parcerias, sozinho, gente, a gente não dá conta, porque a gente pode ser foda, mas a gente não é foda o suficiente para tudo que a gente tem que ser, entendeu? Então, eu preciso de mais gente para ajudar a gente, tá? Depois que a gente chegou aqui, a gente vai para o onde, que é o nosso último passo. Como as pessoas que nos interessam vão saber que a gente existe, né? Porque elas vivem sem a gente até aqui. Vivem com outras coisas similares, resolvendo os seus problemas e as suas necessidades. Né? Como é que elas vão saber que agora elas têm uma outra opção? E aí a gente vai começar a ter ideia, né, dos nossos canais. Então, em vez de você sair contratando uma agência, sair contratando, perdão, uma assessoria de imprensa, sair fazendo um site, será que você não poderia procurar entrar num marketplace ou entrar num hub de conteúdo sobre aquela temática que já existe e ser só um colunista lá? Só, percebam? Você
Você vai fazer o que você mais gosta, vai produzir o conteúdo, você já vai ter uma hospedagem ali de graça, né? Você vai ter um certo alcance que você não teria de largada, porque já tem um monte de gente que entra ali, puxado por outras pessoas, né? E você vai poder estar ali dialogando com uma rede de contatos que pode te ajudar no teu objetivo fim. Né? Que parcerias que a gente pode fazer para divulgação? Então, no caso do Felipe, que é da rede de sustentabilidade, você tem essa quantidade de pessoas suficiente perto de você, você tem que começar a buscar essas pessoas para fortalecer essa rede. Né? No caso da Gisele, o que mais que ela pode ter ali para poder fazer com que mais gente saibam que ela existe? Vamos fazer aplicativo? Ah, não, app tem que ter hoje em dia, porque aplicativo é básico, né, gente? Não, para quê? Para fazer a mesma coisa que o site faz? Para fazer a mesma coisa que o Marketplace faz? Para fazer a mesma coisa que o WhatsApp trocando mensagem contigo e o teu o teu aplicativo de banco faz? Você vai gastar dinheiro para desenvolver um aplicativo? Né? Então, a tecnologia tem que estar a serviço de alguma coisa, ela tem que resolver alguma coisa que de fato seja necessária. Né? Vou ter todas as redes sociais ou vou estar só no Instagram? Ou vou estar só no TikTok? Ou vou estar só no Pinterest? Né? Ou vou estar só no LinkedIn? Né? Ou não vou estar em nenhuma rede social? Porque eu não preciso. Descobri que eu não preciso. Descobri que WhatsApp e Telegram resolvem minha vida. E é ali que eu vou ficar. Né? Vou ter ali, o meu hub é ali. Quem quer falar comigo entra ali. É um grupo de Telegram. Não sei. Né? Ou eu preciso realmente de uma assessoria de imprensa, preciso estar nos jornais, porque o meu negócio depende de credibilidade, depende de uma visibilidade, né, naquele nível de formação de opinião ali, status quo, que a rede social não vai me dar, que o canal proprietário não vai me dar. Eu preciso de reputação. Né? Então, a gente começa a focar, e aí na hora que a gente for contratar um serviço, buscar um parceiro, investir um dinheiro, a gente está investindo em alguma coisa que a gente já tem alguma ideia que a gente precisa. A gente já vai conseguir, né, julgar um projeto, avaliar um projeto que a gente receba de um potencial fornecedor ou de um parceiro, né, e vai olhar e vai dizer, pô, beleza, eu acho que isso faz sentido, mas por que você não colocou tal canal aqui? Né? Ah, não, porque hoje o Instagram é o que mais converte. Tá bom, mas o meu público está todo no Facebook. Por que o Instagram? Ah, porque visibilidade. Tá bom, mas eu preciso de visibilidade, mas não para essas pessoas, eu preciso para essas pessoas, né? Então a gente começa a ter condições de dialogar com quem vai nos ajudar ou não vai nos ajudar. Vai nos dar algum resultado? Vai. Esse resultado vai se converter para o negócio? Não. Ou talvez não tanto quanto possa converter se a gente tiver essa assertividade no investimento, tá? Por exemplo, vou fazer cartão físico. Será que precisa? Né? Ah, não, mas toda empresa tem cartão. Né? Eu não tinha cartão nem quando eu trabalhava em empresa, no corporativo. Eu achava uma perda de dinheiro, geração de lixo. Todo mundo tem contato de todo mundo no WhatsApp, no e-mail, nas redes sociais. Por que eu preciso dar um cartão para a pessoa botar num porta-cartão, ficar pegando poeira e mofando na minha gaveta? Né? Então, mas é baratinho. Tá bom, então compra bala para a gente comer de tarde quando tiver com preguiça. Né? Então, assim, existem várias formas de a gente aplicar aquele dinheiro, mesmo sendo baratinho. Né? Aí a rede social vai vir ali dizer para a gente, promove esse post aqui com R$ 5. R$ 5 eu compro pão para tomar café da manhã. Para que eu vou promover meu post se eu sei que ali não estão as pessoas que eu preciso? Né? Eu vou comprar um pão doce para comer, que eu adoro. Pronto, né? Tá resolvido. Então, essa questão dos canais é fundamental, né? Porque aí a gente vai ver, isso é muito comum, gente. Eu estou falando isso para vocês assim, mas eu pego empresários já assim com negócios de décadas, falar, não, a gente faz anúncio na TV, a gente tem rede social, não sei o que, não sei o que. Você vai ver o anúncio na TV é produto. Então, produto por produto, não tem diferencial. Né? Aí você vai ver a rede social, está desatualizado. Posta coisas de vez em quando que é dos funcionários e tal, então não precisava estar ali no Facebook, podia estar numa intranet, podia nem estar, né? Não faria falta. E está gastando, não, mas eu invisto em marketing e comunicação, investe, mas não investe para o seu objetivo de negócio, né? Por quê? Porque esse exercício, né, a comunicação, ela não estava ali estrategicamente, ela foi chamada para apagar o incêndio. E quando ela é chamada para apagar o incêndio, nem sempre a pessoa vai voltar na estratégia e vai ter certeza se é aquilo mesmo que ela tem que fazer. Né? Porque é muito comum também nós da comunicação recebermos pedidos prontos.
Preciso de fazer as minhas redes sociais. Preciso fazer um site. Preciso reposicionar minha marca. Será? Por quê que precisa, né? A gente tem que saber essa resposta, tá? E aí, quando a gente descreve o que a gente imagina que vai ser necessário, a gente consegue ter um mapa bem grande, né, de um roteirão que não exclui as demais ações necessárias, não vai excluir o financeiro, o operacional, a logística, o administrativo, a contabilidade, né? Não vai excluir absolutamente nada, mas vai complementar e vai potencializar a forma como a gente olha para isso tudo, tá? Então, a comunicação, ela é estratégica quando ela é capaz de ajudar você a resolver as questões que você nem sabe que teria sem um especialista do seu lado. Tá? Por quê? Porque a gente não sabe, né? Não consegue mesmo enxergar, porque a gente tem que pagar boleto, porque a gente tem que vender, porque a gente tem que fazer alguma coisa, porque a gente tem que conseguir um emprego, né? A pressão acaba tornando difícil que a gente enxergue determinadas questões que são relevantes e que são, às vezes, fundamentais para o que a gente está pensando, né? E lá na frente, essas questões, se não forem tratadas, elas podem representar custos extras, sim, né? Por quê? Porque a gente não se preparou como deveria, né? E aí a gente investiu o nosso esforço para coisas que talvez a gente não precisasse investir naquele momento, né? E não é porque a gente é desorganizado, ou é incapaz, ou é atrapalhado, é simplesmente porque a gente tem que dar certo, no fim das contas, né? Porque se a gente está querendo criar o nosso produto, o nosso negócio, é porque a gente precisa gerar renda, gerar alguma coisa a partir dele, né? Então tem que dar certo. Essa pressão é um horror, né? Ela é muito angustiante para começo de conversa, né? Então ela cega sim a gente, tá? Bom, finalizando, gente, eu uso muito, todo mundo que tem já fez alguma oficina comigo, eu uso muito essa definição do David Acker, que ele diz que a marca é o rosto de uma estratégia de negócio, né? Quando a gente cria qualquer coisa, por menor que seja, por mais que sejamos nós, a nossa carreira, né, a gente tem uma marca nossa, né? O outro vai perceber a gente com um recorte do que a gente de fato é, né? E por trás disso tem uma estratégia, né? Que no fim das contas esse negócio pode ser a vaga que a gente quer de trabalho, né? A satisfação do nosso desejo pessoal às vezes. Não, eu quero produzir um conteúdo relevante para as pessoas, mas isso não é o meu trabalho remunerado. Isso é o meu prazer, né? Então tem sempre ali um porquê que a gente está fazendo isso. Tem sempre uma estratégia por trás de uma marca. Agora, se a gente não define que marca é essa, né, ou se a gente não sabe que estratégia de negócios é essa, e isso está descasado, a gente vai ter um problema para lidar, né? E não nos esqueçamos nunca que é tudo sobre gente, sempre, né? Empresas são pessoas. E aí não é aquele papo piegas de família, de vestir camisa, de ai, não sei o quê. Não, né? Uma empresa sem gente não existe, né? Então, quando a gente pensar o negócio da gente, vamos pensar ele menos como negócio e mais como relação entre pessoas, porque a gente erra menos. Quando a gente pensa como negócio, igual eu estava falando na abertura do nosso encontro, né? Se a gente começa a se chamar de empreendedor, empresário, dona de casa, professora, mãe, tal, a gente vai matando as outras possibilidades, né? E ao matar as outras possibilidades, a gente começa a não enxergar determinadas coisas nas outras pessoas, né? E a gente vai virando automatizado. E a nossa relação com essas pessoas vai ficando automatizada, vai ficando empobrecida, vai ficando operacional, né? E aí a gente vai perdendo espaço, porque se tem um atributo que está voltando, já voltou, na verdade, à tona com a pandemia, foi essa necessidade da gente humanizar as coisas, né? Já que a gente não pode, ou pelo menos não deve, né, se
exercer essa humanidade da maneira como a gente gosta, seria ótimo se a gente estivesse sentado numa mesma sala, por exemplo, presencialmente, trocando ideia. Certamente a nossa relação seria muito mais rica do que está sendo mediada por uma tela em que eu não vejo vocês, né? Então, essa necessidade da gente resgatar determinados atributos humanos que a gente abandonou ao longo das décadas, principalmente para gerações, né, para a minha geração, as gerações anteriores à minha e até uma depois, né, essa coisa do operário padrão, da produtividade, né, da performance, do workaholic, da glamorização, né, da desumanização nossa mesmo, né? Porque a gente precisa dormir, a gente precisa tomar um café, a gente sente sono, a gente sente preguiça, né? E quando a gente perde essas características na hora de olhar para o nosso cliente, para tudo mais, né? E ele vira um número, ele larga a gente, né? Porque número por número sempre vai ter alguém oferecendo alguma coisa mais legal ou mais barata do que o que a gente faz, né? E nosso tripézinho, identidade, imagem, reputação, ele sempre vai estar com a gente. Identidade, quem a gente é, imagem, como as pessoas nos percebem, e reputação, como elas falam de nós. É o tripé da vida, sabe? E a ele eu junto a credibilidade. Né? A credibilidade ela só vai vir se a gente estiver credenciado para fazer o que a gente faz. E aí, como que a gente se credencia? Pela nossa experiência, pelo nosso conhecimento, pelo que a gente está ali para oferecer para o outro, que não é só o que a gente acha, ou pensa, ou ouviu dizer, né? E sim o que a gente consegue atestar para ele. Seja por meio de um conteúdo de qualidade, seja por meio da doação do nosso tempo, seja por meio de um atendimento excepcional, né? E o atendimento excepcional não precisa ficar mandando kits pirotécnicos para casa do cliente. Às vezes o atendimento excepcional é respeitar o tempo do cliente, né? Respeitar o momento de vida do cliente, respeitar o poder aquisitivo do cliente, não fazer ele se sentir mais pobre, menos pobre, ou não, eu vou comprar o que der. Talvez você escolher o mix de produtos que você mostra para determinado tipo de cliente vai fazer ele se sentir super valorizado, né? Porque aquilo é exatamente o que ele gosta e não é aquilo que ele acha bonito e não pode comprar. E isso, às vezes, vai fazer toda a diferença, porque eu vou me sentir especial. Eu não vou me sentir só um número que estou entrando ali e dando um clique, né? Porque eu sei que para aquele negócio eu sou importante. Isso acontece muito nas relações mais próximas, né? Assim, aqui onde eu moro, na região que eu moro, tem vários pequenos produtores, né? E aí é muito comum, assim, o pessoal fala, colhi batata, tem aqui 6 quilos de batata, quem quer batata? E aí bota um preço na batata que, obviamente, é mais caro do que até o mercadinho de extorsão que tem lá embaixo. Mas todo mundo compra a batata do cara, né? Mas compra por quê? Porque o cara plantou a batata, o cara esperou a batata crescer, o cara colheu a batata, o cara vive aqui, o cara é próximo, sabe? Se eu tivesse colhido batata, eu gostaria que ele comprasse a minha batata. Então eu compro porque essa conexão emocional, ela existe, né? Quando a gente ganha uma escala muito grande, né, precisa dar uma investida em pirotecnia, então tem que ter prazos, brindes, benefícios, descontos e uma série de coisas, porque, né, no teu tamanho é o mínimo que eu espero. É o mínimo que eu espero não pagar frete, mas para eu aceitar pagar frete num comércio menor, como que ele me convence se eu lá não tenho, né? Se lá eu tenho frete grátis e tal? Qual é o atributo que eu vou colocar ali com essa minha credibilidade, com essa minha história, com essa minha experiência, que vai fazer com que aquela pessoa veja valor na forma como eu faço e no que eu escolhi fazer para sustentar a minha vida, que eu tenho que sustentar. E que é semelhante da dela em um monte de coisas. Por isso que eu falo que é sobre pessoas. Porque se fosse só sobre negócios, a gente estava ferrado. A gente estava ferrado. Como é que eu vou competir com a FSB, com a Impress, com a Approach, com a máquina? Não tem a menor possibilidade. Se eles quiserem trabalhar de graça para todo mundo, eles podem por um bom tempo, porque as outras contas vão sustentar. Eu não posso. Então, não é sobre negócio, é sobre relação humana, sabe? Se vocês conseguirem trabalhar nesse roteiro com as ideias de vocês, com os projetos de vocês, com os negócios de vocês, com a bolinha miando na minha cabeça aqui de novo para terminar, eu tenho certeza que vocês vão conseguir encontrar oportunidades
né, para além do que vocês já conseguiram enxergar. E eu estou totalmente à disposição de vocês em todos esses canais aqui, que são os meus principais canais onde eu estou, né, meu LinkedIn, meu e-mail, para quem gosta de e-mail, que é cada vez mais raro, mas super útil para muitas coisas, meu Instagram, @CeciliaSeabra, meu YouTube e a minha página de mentoria. Tá? Então, bom, foi um prazer, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram colocar, vocês fiquem à vontade. Pessoal, boa noite, se cuidem, viu? Estou à disposição de vocês para a gente manter contato aí. Vamos trocar, né? E botem as ideias para desenvolver. Nem que seja para vocês terem certeza que não dá certo, ou que ainda não está bom o suficiente, mas não fica com aquela coisa de, não vou tentar no trabalho. Não. Nem que seja para testar e falar, putz, tenho que melhorar isso aqui. E fiquem de olho, porque toda última quarta-feira do mês eu sempre faço um momento desses. Né? E aí eu vou escolhendo as temáticas ou a partir da demanda que eu recebo, ou a partir de coisas que eu vou identificando que estão pipocando muito. Então também fiquem à vontade para sugerir outros temas se quiserem, tá?